Sabe, hoje nós crescemos numa sociedade democrática. Para os mais antigos, receber uma ordem não era tão difícil. Isso não é uma crítica, é apenas as coisas como elas são. As gerações mudaram. Os baby boomers, depois geração X, geração Y, agora geração Z, todas elas têm características diferentes. As características das gerações anteriores, eles não tinham problema em obedecer. Nós não éramos um país tão democrático. Hoje, nós somos um país democrático. Os mais novos já crescem com a democracia no sangue. Isso significa dizer que tudo eles querem fazer parte. Tudo eles precisam concordar. Se for possível, vamos tomar uma decisão, levantem suas mãos quem concordam com a opção A. Levantem suas mãos quem concordam com a opção B. E no mundo de tantas ideologias, num mundo tão democrático, entender o senhorio de Cristo é difícil. Porque no reino dos céus não há democracia. Jesus é rei. Você entende o que isso significa? Significa que não adianta levantar sua mão, não adianta você falar que não concorda, não adianta você querer falar que você quer ser ouvido. Jesus é rei. Ele é Senhor dos senhores. Tu és o meu amor, ó Rei e Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Jesus é o Senhor. Fala assim, Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje nós iremos compreender o que significa dizer que Jesus é o Senhor. A lição de hoje é a lição de número 17 do livro Fundamentos da Fé Cristã. A visão da igreja. O corpo de Cristo. A partir da página 145, para aqueles que estão com o livro Fundamentos da Fé Cristã, amém? Muito bom. Amém. Obrigado, irmão Léo. Senhor Jesus. Bom, inicialmente, irmãos, é bom lembrarmos da lição número 16 e também da lição número 15. A lição número 15 falou acerca do batismo. E enquanto o irmão ministrava, ele fez diversas perguntas para nós. Vou fazer pergunta. E aí, de maneira resumida, Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. A partir desse trecho, nós podemos perceber que a ênfase na salvação está no crer. Embora, dos poucos ritos que a Bíblia nos deixa no Novo Testamento, tanto a ceia quanto o batismo, sendo símbolos deixados para nós, devem ser observados. A tal ponto que, se você não for batizado, ainda assim fica incompleto. Marcos 16, versículo 16, ele é muito enfático em dizer quem crê e for batizado. Então são essas duas porções que nos levam à salvação.
E quando você crê no Senhor, você toma Jesus como seu Salvador. E para a maioria das pessoas é um pouco difícil compreender isso, porque muitas pessoas não acreditam que necessitam de um Salvador. E por mais que você tente convencer, o homem caído, o orgulho que nos assola, que assola todo homem, ele não permite que você reconheça que você é um pecador e que você necessita de salvação. E a palavra diz também que quem convence é o Espírito. Irmãos, e é fabuloso, porque eu me lembro a primeira vez que o Espírito falou comigo. Eu me lembro que em 2004 eu fui ao CEAP, em Manaus. E eu tinha um grande conflito, porque eu tinha ido pregar o Evangelho, ser aperfeiçoado para a pregação do Evangelho, era um curso de missões. E eu me encontrei questionando a existência de Deus. Se você acha que o Onésimo é uma contradição em pessoa, por o nome dele significar alguém que é útil e ele é inútil, eu me encontrei numa contradição muito maior. Porque eu estava pregando o Evangelho de Deus sem acreditar em Deus. Mas chega uma idade para aqueles que tiveram uma criação cristã, que o Deus dos pais já não faz mais sentido. E quando eu fui para lá, eu disse para mim mesmo, eu falei assim, eu preciso conferir se isso aí é verdade ou não. E mesmo não crendo, o meu coração era de ver aquilo que muitas pessoas tinham visto e para mim não fazia nenhum sentido. Então eu comecei a orar. Senhor, eu quero te ver. Eu nem sei se o Senhor existe, mas eu quero te ver. E em dado momento, nós fomos, em um momento de lazer, nós fomos uma cidade chamada Presidente Figueiredo. Era uma cidade de cachoeiras. E lá, eu como um exímio nadador, adentrei numa cachoeira perigosa. E aí eu vi aquela cachoeira, aquela queda d'água e falei, não, ali ao lado está muito calmo e eu vou conseguir subir naquela cachoeira para eu poder brincar. Mas antes de chegar, tinha um redemoinho. E o redemoinho me levou para debaixo das águas. E as águas do Amazonas são águas turvas. E eu me lembro que meu pensamento foi, morri. Já era para mim. Desespero total. Mas por providência divina, eu saí lá na frente, respirando e vivo. E aí as meninas que estavam comigo na minha equipe falaram assim, Diego, você é doido, como você faz isso? Mas o velho homem ainda estava aqui. E o orgulho aflorou. E eu falei, claro que não. Friamente calculado. Mas meu coração estava com medo. Mas não foi aí que eu recebi o Senhor. A minha conversão, quando o Espírito tocou meu coração, não foi quando Ele me salvou de um acidente. Foi quando eu fui comprar pão. Eu levantei cedo e sempre orando, sempre repetindo as mesmas frases. Senhor, eu não sei se é isso. Mas eu estou aqui no meio do mato, disposto, com o coração aberto a te receber. Irmãos, e simplesmente o Espírito entrou no meu coração. E a felicidade e a alegria da salvação era transbordante. Eu nunca comprei um pão tão feliz na minha vida. Simples assim.
Há experiências de salvação em que as pessoas passam por experiências traumáticas, mas a minha foi comprando pão. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito me alcançou. Ninguém me convenceu, ninguém conseguia me convencer, mas o Espírito, ele perscruta os nossos corações. E ele sabe de todas as coisas. E ele tem o tempo dele. Naquele momento, irmãos, o Espírito de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, ele entrou no meu espírito humano. E na lição de hoje, uma das figuras que nós temos é justamente aquela tão conhecida corpo, alma e espírito. Meu espírito humano estava morto. Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo me convenceu e eu recebi Jesus como meu Salvador, o meu espírito foi aceso. E ele recebeu vida pela primeira vez. Muito bom. Então essa foi a lição 15, a lição do batismo. Você receber, você crer em Jesus como o seu Salvador. Na lição 16, então, nós começamos a desfrutar e aprender sobre a igreja. E a igreja é a assembleia daqueles que foram chamados para fora. O Senhor resgatou você, Ele não só salvou seu espírito, Ele não só convenceu que você precisava de um Salvador, mas Ele tirou você da esteira do lago de fogo. Você foi salvo. Você entende por que é tão difícil para as pessoas entenderem que precisam de um Salvador? Porque elas não veem um lago de fogo. Essas coisas, elas se discernem espiritualmente. Mas creiam, existe um lago de fogo. E todo aquele que não se arrepender e não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai perecer junto com Satanás e os seus. Nós não podemos perder isso de vista. Depois que nós somos salvos, irmãos, às vezes nós esquecemos que tem um juízo. E nós começamos a viver a nossa vida como se nós não tivéssemos Senhor. Como se nós fôssemos senhores das nossas próprias vidas. Não se engane, de Deus não se zomba. Você não pode chegar ao Senhor, reconhecer que Ele é seu Salvador e seu Senhor, e você é salvo do lago de fogo, você crê, você é batizado, e depois você retoma essa autoridade de volta. Por isso que hoje nós queremos compreender a realidade de poder dizer que Jesus é o Senhor. Muito bom. Na primeira lição, a lição número 16, acerca da igreja, nós vimos o primeiro aspecto da igreja, que é a igreja como noiva. E nós, irmãos, que história romântica. Porque Cristo, Ele foi lá e resgatou a sua noiva. E hoje nós estamos nos preparando, nós estamos ataviando as nossas vestes, que são os nossos atos de justiça, aguardando a volta do nosso amado Senhor. Então esse é o primeiro aspecto da igreja, é a igreja como noiva. E hoje na lição 17 nós vamos ver o aspecto da igreja como corpo de Cristo. Esse é um assunto de fácil compreensão. É um aspecto simples de se compreender, mas extremamente difícil de ser vivido. Como corpo de Cristo. Igreja como corpo de Cristo. Vamos avançando. Obrigado. Romanos capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. Nós já falamos acerca do batismo, já falamos acerca da igreja como noiva de Cristo.
Quando cremos, Deus em Cristo veio habitar em nós. E seu Espírito, o Espírito de Deus, letra maiúscula, veio fazer morada no nosso espírito humano, letra minúscula. Ao mesmo tempo, nós fomos colocados em Cristo, introduzidos nele e passamos espiritualmente a fazer parte dele. Esses são os dois aspectos do habitar, ou seja, uma mútua moradia, um mútuo habitar. Você mora em Deus e Deus mora em você. No passado nós utilizávamos a palavra amalgamar. Significa que o seu espírito ele está tão unido com o Espírito de Deus que você não consegue mais ver a diferença. Se pudéssemos abrir hoje o seu ser e olhar dentro do seu espírito, nós veríamos Deus. Porque ele está mesclado ao seu espírito. Ele habita em você. E ele habita em mim. E nós habitamos em Cristo. Irmãos, que casa maravilhosa. Irmãos, morar em Cristo é você desfrutar de uma residência maravilhosa. Essa é a mútua habitação. E mais, uma vez que essa vida entrou em você, um dos aspectos, e nós vamos ver nas próximas lições, é que agora você, enquanto igreja, você é família de Deus. E quando o Espírito de Deus, ele entra no seu espírito, você agora é família. Isso significa que, por mais que diversas situações aconteçam, você nunca vai deixar de ser família de Deus. Da mesma maneira, irmãos, o Espírito que entrou um dia no seu espírito, ele nunca mais vai sair. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, é um termo simples, mas Jesus Cristo ele foi chamado de primogênito porque ele foi chamado de unigênito porque ele era o único filho. Mas quando ele veio e cumpriu o seu ministério nessa terra, ele morreu e ressuscitou e se tornou o Espírito para que um dia, por meio da fé, ele pudesse fazer morada em você. Ele fez com que agora ele tivesse muitas moradas. E agora ele não é chamado mais de único filho, de unigênito, mas ele é chamado de primogênito, o primeiro filho, porque nós, quando nós cremos, agora nós somos também filhos de Deus. A igreja como o corpo de Cristo. Quando Cristo estava na terra, o seu corpo físico, ele era a corporificação de Deus. Após sua obra e ministério terrenos, ele preparou muitas moradas, glória a Deus, que somos nós, e por consequência se tornou, junto com todos os que creem nele, um corpo coletivo. Ele é o cabeça e nós os membros desse corpo. Essas duas porções da palavra mostram que Cristo precisa ter a preeminência, a primazia, o primeiro lugar, indicando que seus membros devem sempre viver e agir sob sua direção. E mais, quando estamos no Espírito, espontaneamente somos submissos a Cristo. Por outro lado, quando estamos em nós mesmos, agimos e decidimos sempre de acordo com os nossos próprios pensamentos.
Irmãos, nós precisamos perceber a importância que é ser membro do corpo de Cristo. Sabe, na última mensagem ministrada pelo irmão Natal, aqui no domingo passado, ele falou acerca da maturidade e disse que ele leu aquela porção de que quando nós formos mais velhos, alguém vai vir, vai atar as nossas mãos e vai nos levar para um lugar onde nós não queremos. Se você recebeu o Senhor como seu Salvador, você precisa dar um passo. E esse passo é para receber Jesus como Senhor. Significa que Ele vai governar você. Ele vai ser o seu cabeça. A expressão coletiva da igreja, tendo Cristo como cabeça, ela começa com você, como indivíduo, como membro do corpo, se sujeitando a Cristo. Irmãos, e no mundo em que nós vivemos, onde o individualismo, ele reina, onde os adolescentes, as crianças, elas já estão sendo criadas para pensar tão somente nas coisas que lhes interessam. Você ter que se sujeitar a Cristo como cabeça, a você ter que chegar no Senhor, talvez, e olhar no espelho e perguntar: Senhor, como eu estou me vestindo? Senhor, as coisas que eu falo, o Senhor se agrada? Senhor, eu recebi uma proposta muito boa de emprego. Faz parte da sua vontade que eu aceite? Senhor, eu não sei se o Senhor tem em seus planos que eu seja pai ou mãe. É da sua vontade mesmo? Senhor, eu preciso mesmo me casar com essa pessoa ou com aquela pessoa? Isso é reconhecer Jesus como Senhor. Me lembro de uma mensagem que foi ministrada aqui, que foi dito para nós uma das possíveis e talvez mais precisas traduções da palavra ministro. Ministro de Cristo. E a ideia foi remetida para um escravo numa galês romana. Aquele que estava remando o tempo todo. Quantos de nós, ao olhar para si mesmo, se vê como um escravo de Cristo, e olhar para si e falar: eu não tenho direito sobre mim. O preço que foi pago por mim foi um preço alto. E eu pertenço a Jesus Cristo. Minhas decisões, a minha vida, as minhas vontades, os meus ímpetos, o que eu falo, o que eu deixo de falar, todos eles estão sob o crivo do Espírito. Isso é reconhecer Jesus como Senhor. E quando você passa a reconhecer Jesus como Senhor, em pequenas situações,
outras mais e maiores aparecem a você. Mas alguém que é maduro, ele não é alguém que faz o que ele quer fazer. É alguém que faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito